como é que você vê essa transição de vendedores que às vezes não tem tanta formação de modo geral e nem de liderança, Uhum. se tornando líderes e o desafio de treinar esse cara que às vezes veio só da parte prática e como líder ele talvez precise um pouco mais de teoria do que de prática, no sentido de conseguir conduzir o time e ter novas leituras. Eu acho que treinar o líder é tão importante quanto treinar o vendedor. Uhum, Para mim, assim, não existe, é mais importante um ou outro. O líder e o vendedor precisam do mesmo cuidado e uhum, do mesmo tipo de desenvolvimento. uhum, O líder, ele engaja o time. Ele que faz ele traz a cultura da empresa, ele que traz, ele dá as prioridades, o líder é ele que vai dar o foco que precisa para determinada venda. Então, assim, para mim é super importante o treinamento do líder, da mesma forma como a gente se engaja para ter o resultado do vendedor. Eh E quais são os desafios de treinar um líder? O cara que já sabe, o vendedor já sabe tudo, né? Quando ele Aham, nasce, né? Aí o vendedor que se torna líder ele já sabe tudo duas vezes. Qual que é o sim. desafio de treinar, né? De colocar esse cara numa posição, vou chamar aqui de aluno, ou de treinando, Aham. de um líder de vendas que talvez, assim como os vendedores, tenham mais certezas do que dúvidas, né? Qual que é o grande desafio, né? De colocar 10 líderes numa sala, o que, que você vê de desafios? Eu acho que primeira coisa é relacionamento, Uhum, é saber lidar, porque isso não só na profissão de vendedor, mas quando ele é um vendedor e ele passa a ser um líder, ele precisa ter essa clareza de uhum, que ele uhum, virou o líder da equipe. uhum, E aí ele precisa ter alguns desenvolvimentos voltados para análise de dados, de lidar com os vendedores, né? Porque a hora que você é vendedor, você está ali no mesmo tipo de trabalho. uhum, Quando você uhum. passa a ser líder, você tem que ter uma visão diferente. Então, uma visão comportamental diferente, uma visão técnica diferente. Você precisa saber estabelecer metas, você precisa saber orientar, precisa acompanhar. Tudo isso eu acho que faz a diferença para que ele tenha uma postura diferente de quando ele era vendedor. E muitas vezes usar aquilo que ele já sabia Uhum. fazer para poder trabalhar com o time dele. Mas como ele colocar isso? Sim, Será que vai usar da mesma sim. forma? Ele vai ter que usar um jeito diferente, como um líder. Então, eu entendo que isso seja. O desenvolvimento do líder, ele tem que saber lidar com as pessoas. E tem que Um, saber motivar, e tem que saber orientar. eu tenho uma frase que eu acho muito legal, assim, que é, né, o vendedor fala, treinar, o líder, né? Treinar dá trabalho. Aí você fala, não, treinar é o trabalho. Né? Esse é Uhum, o trabalho do líder. Mas o que que eu ia considerar é assim, eu vejo que o vendedor ele é um cara muito focado na execução. aham, Até no perfil comportamental, ele é um dominante, um executor, etc. E tal. E quando você passa para a função de liderança, você tem que abrir um espaço de planejamento e pensamento que não é natural do vendedor. O aham. vendedor é o cara que está sempre fazendo, Ele precisa né? estar ligado na estratégia, né? Da Isso. empresa. Na parte tática, estratégica. O líder, se ele não tá por dentro, se ele não foca na estratégia da empresa, ele não consegue passar isso pro time. E aí, olha que interessante, porque a gente faz treinamentos remotos, né? Como vocês lá e tal. Uhum, E aí o que a gente vê? Vamos falar, por exemplo, sobre escuta ativa. E aí o líder fala, cara, eu já sei sobre esse conteúdo, eu não vou entrar no treinamento. E a gente teve um caso muito legal numa indústria calçadista, em que o líder entrava 10 minutos antes. E ele começava a mandar o WhatsApp para a turma. Turma, e aí o treinamento e tal. Só que ele já sabia o conteúdo que ia ser dado. Ele poderia dizer, cara, pelo conteúdo eu não vou entrar. Mas o papel de liderança dele era tão claro que ele dizia assim: eu ficar 2 horas aqui vendo o treinamento vai fazer com que meu time fique. E nesse momento, esse é meu papel de liderança. Não aham. importa que eu já sei o conteúdo. Eu não estou perdendo tempo porque eu não estou aprendendo algo novo. Eu estou conseguindo motivar e trazer o meu time para que meu time assista. E se for ao preço de eu ter que ficar 2 horas, entre Eu aspas, vou sem fazer ficar. nada, eu vou ficar porque eu estou preocupado com o engajamento do time e não com as minhas 2 horas.
Excelente. Então, assim, foi para mim uma lição que esse cara deu, e não à toa esse projeto deu muita performance. E aí a gente fala, cara, claro, a gente entra com a educação corporativa para times de vendas, profissionais de vendas, mas o líder é o cara que faz a diferença na ponta, né? Exatamente. Eu tenho visto, quando a gente fala de líder, de venda, eu assim, a área Porto Eduque, que eu estava atuando, e agora essa área que eu tô, a gente fica dentro da VP de marketing, né? Uhum. A gente não tá no RH. Hum. A gente está junto com a estratégia, trabalhando junto com o que está acontecendo na empresa para vendas e a forma que a empresa está comunicando, as campanhas. Então, isso é um diferencial para a gente conseguir, como área de treinamento, passar essas informações para os líderes.